Sejam todos bem-vindos. Somos o Grupo de Educadores Google de Niterói, o GG, uma comunidade para discutir, trocar ideias, ensinar, colaborar, compartilhar, inspirar, trabalhar juntos voluntariamente. Estamos por todo o Brasil, apesar de alguns lugares ainda não ter o GG, mas estamos em todo o Brasil. E também em todo o mundo. Somos o Google for Education. A equipe do GG Niterói é formada de 6 professores, somos 6 líderes atuantes, disponíveis a colaborar com os professores com as ferramentas Google. E fizemos essa parceria, né, os mochileiros, com outros GGs, Belo Horizonte, Congonhas, Uberlândia, Contagem, Uberaba, Lavras de Mangabeira, Lauro de Freitas, na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Muqui, no Espírito Santo. E a nossa palavra de ordem é a conexão, é estarmos sempre juntos, não só hoje, mas depois, sempre que há necessidade de tirar alguma dúvida, de ter alguma... como é que se diz? Participar, né, de ter uma comunicação, porque este é o espírito do GG, para colaborar com a comunidade. E, nesse espírito de colaborar, a gente fez uma trilha, né, de ferramentas. E hoje eu peço que vocês sigam o GG Niterói, sigam a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, o GG Brasil no Instagram, no YouTube, também no Facebook. E hoje à noite nós vamos tirar da mochila a escutativa com a nossa querida Alderlânia, lá do GG Lavras de Mangabeira, do Ceará. Eu vou parar de compartilhar a minha tela e a palavra agora é com ela. Com você, Alderlânia. Questão da escuta, né? E como a gente vai usar o Isso. DOC, né? Ele tem várias funções, né? E uma delas que a gente utiliza para crianças, principalmente para o Fundamental 1, primeiro ano, segundo ano, que eles estão começando na leitura, e aí tem a questão da escuta. E aí o que acontece? O DOC, ele nos ajuda. E ajuda em que sentido? Ele tem uma funçãozinha lá quando eu for mostrar para vocês, em ferramentas, que ele fala digitação por voz. E aqueles alunos que eles não conseguem, né, ainda ter uma boa escrita, eles podem estar utilizando, né, dessa ferramenta. Ele lê compassadamente, né? Algumas palavrinhas talvez não saia como ele fale, né? Aí é onde ele vai perceber que ela vai ficar vermelha e aquilo ali já vai ser um alerta para que ele vá na parte ortográfica para corrigir a palavra. E, por exemplo, ditado para crianças do primeiro, bola, casa, e aí ele vai tentando ver as palavras. E o som das letras, eles podem dificultar um pouco na escrita. Eu fiz justamente no DOC, que era para vocês verem a parte... Quando eu fosse falando, ele ia escrevendo e eu demonstrar todas as funções do DOC. Uhum. A gente muda de cor, a gente troca a imagem, a questão da formatação, tem o cabeçalho e o rodapé, né?
E a gente pode, a página, podemos modificá-la também, colocar no padrão da BNT. Aí, deixa eu ver quais são as outras funções. Tem a questão de que você traduz, por exemplo, vê um texto todo em inglês, e aí você não quer para quem não tem afinidade com inglês, quem tem afinidade é show de bola, já traduz perfeito. Mas aí quem não tem afinidade, a gente ia lá no Google, qual era? Que a gente ia lá? A gente ia lá no Tradutor. Google Tradutor, né? Agora não. Lá tem a função, e aí você vai em ferramentas e você vai Agora tá traduzir indo. a página, né? Aí Agora tá indo. Agora foi. tá indo? Isso, está aparecendo. Agora foi. Certo? Uhum. Então aqui a gente vai falar sobre da escutativa na sala de aula, não é? Então a gente vem a ortografia, contagem de palavras, revisão. Eu acredito que vocês já tenham passado por todas essas, né? A gente vai usar essa daqui, ó. Primeiro a gente vai traduzir, documentar essa, mas a gente vai usar outro doc que eu trouxe também para traduzir, que é um HyperDoc. Mas hoje a gente vai falar de escutar. Vocês conseguem ver o microfone que eu cliquei em ferramentas, digitação por voz. Até o momento, se eu não clico nele, ele não aciona. A partir do momento que eu clico nele, agora temos a digitação por voz. Vou fazer um ditado. Casa, bola, boneca, palito. Deixa eu ver se ele vai. Mas a função é esse botãozinho aqui. Eu parei de falar. Quero boneca, seria vírgula, casa, vírgula, bola, vírgula. E ele ia colocando, certo? Deixa eu clicar aqui no... E aí, se encerrou, você digita, você fala ponto. Porque ele entende que ali você está querendo colocar uma vírgula naquela palavra, certo? Esse é o PDF e você pode começar a explicar. Está mostrando? Aqui no Olha só, Celebration não dá essa para traduzir. imagem aí que tem bem em cima, ele não traduz, porque ele é um GIF. Uhum. Aí aqui. Certo? Porque ele é um GIF. Uhum. Exatamente. Não dá para traduzir porque ele é um GIF. Ele vai como imagem, né? E aí a gente não consegue traduzir. Mas aí os textos, ele consegue traduzir todo de uma vez. Ele vai traduzindo. Que aí é explorar aqui, ele vai falar, né? E aqui ele traduz tudo. Ele consegue traduzir tudo. E onde é que a gente vai? Ferramentas, certo? Vai em ferramentas, lá no doc. Ferramentas. Traduzir. Ele fica vizinho ao digitar por voz. Que é onde a gente faz a escutativa do aluno, onde a gente cria histórias.
onde a gente conversa com eles, ele vai ditando as palavras e aí ele vai escrevendo. E aí, bem pertinho lá, ferramentas, e tem traduzir, né? E aí você consegue traduzir todo o texto. Não precisa a gente estar indo do Google Tradutor. A Alderlane, ferramenta do Doc, ele já traduz todo o texto. Então, assim, já facilita. Alderlane, Ele já facilita para a gente, né? A Alderlane, você gente está me poderia, ouvindo? Sandra, tu pode abrir um Doc aí para poder ir comentando? Só um instantinho. Alderlane, Por favor, Interromper aqui. porque aí eu vou falando do Doc. Sim. Alderlane, enquanto a Sandra abre o doc, esse arquivo está em PDF. Pois não, A gente precisa abrir como doc um Doc ou a gente qualquer. consegue fazer isso como Estou. PDF? Não, é isso que eu estou te perguntando. Esse arquivo que a Sandra expôs, ele está numa extensão .pdf. Em teoria, algo que não é editável, coisa que para o Google é tranquilo você fazer a abertura disso no documento. Seria isso que a gente precisa primeiro fazer, abrir o PDF no documento para que ele possa ser um hipertexto e aí sim a gente fazer as ações? É isso. Pronto. Então, Sandra, o PDF você tem a opção lá, né? Abrir com, aí você pede para o documento ele virar um hipertexto. Justamente. Você consegue me ouvir? Estou te ouvindo, Sim. Alderlândia, pode falar. Ele ele é um doc, certo? Só que quando eu envio para ela do meu Drive para o WhatsApp, ele vai como PDF. PDF. Mas ele é um doc para traduzir, ele é um doc. E traduz no documento. Mas se eu quero traduzir um PDF, eu posso transformar no documento para poder fazer a tradução. Para que eu possa fazer a tradução, eu tenho que transformar ele no documento. Porque você vai lá em ferramentas, traduzir documento. E aí todo o texto que está no documento, que não seja imagem, você consegue traduzi-lo para qualquer língua. Do português para o inglês, do inglês para o português, do português para o francês. Sandra, o PDF que ela Exato, te mandou, ferramentas, perto de digitar por voz. Tem que traduzir o documento. Eu não consigo aqui compartilhar com vocês, mas depois eu vou dar acesso para vocês. Coloca o PDF na área, na tela compartilhada, e aí, quando tu for abrir ali, ó, abrir com, ali, ó, abrir com, é isso que ela está dizendo, ó. Abrir como documento Google, isto. Agora que já abriu como documento Google, pode traduzir, entendeu? Sim. Agora ele vai abrir aí como documento Google. Isso é uma das novidades que aconteceu, é poder abrir um PDF e transformar ele em doc. Ó. Agora tu pode ir em ferramentas e traduzir. É isso que ela está tentando dizer e fazer. Aí traduzir o documento, ó. Ele gera outra página e aí vai traduzir o documento. Escolhe o idioma, português Brasil, aí português, ó. Automaticamente ele gera uma página e aí ele está processando, porque ele vai traduzir todo o texto do que vem escrito naquele documento. Como eu falei, ele só não traduz aquele porque é um GIF. E aí a gente vai lendo e aquilo que a gente não compreende, a gente busca
para fazer uma tradução aproximadamente daquilo que a gente consegue compreender o texto. Então, para quem não sabe inglês, né, ou francês ou espanhol, que é o que mais utilizam nas escolas, essa ferramenta ela veio para ajudar, para ter a compreensão textual, mas a gente tem que estimular os nossos alunos, né, a que eles procurem fazer a leitura naquela língua, naquela disciplina que é inglês ou francês ou espanhol, né? Quem já tem aquele aluno que tem um pouquinho mais de condições, ele vai fazer um curso, porque vai despertar, ele vai saber que aquilo é importante para ele, um intercâmbio, não é? Mas os nossos alunos de escola pública e de zona rural, ele não tem, assim, um estímulo, e aí a gente escuta, é onde a gente fala da escuta ativa para esse aluno, para que ele também possa absorver o conhecimento. E aí a gente vai passear, né, nas ferramentas Google, para que ele possa ter um conhecimento do mundo lá fora. Aí a gente pode fazer no My Maps, e aí a gente traz imagens, né, do Google Earth. Também a gente pode fazer isso com o aluno para que ele possa. O aluno ele gosta da leitura do Harry Potter, então vamos conhecer a biblioteca lá em Portugal, vamos conhecer o castelo lá em Londres e assim sucessivamente, né? Onde surgiu a escrita? Qual foi a biblioteca? Então essas coisas vai instigando o aluno e trabalhando com o lúdico para que aproxime ele mais e que ele não repudie tanto aquela disciplina. A gente tem que ouvi-los justamente para isso. E as ferramentas para nos ajudar a uma maior aproximação. E quando ele viu que ele conseguiu traduzir aquela tarefa, que ele conseguiu compreender aquele texto, ele ficou maravilhado. Né? A gente disse, pois agora você vai falar, né, no Google Docs e você vai relatar a sua experiência. Né? Nós ouvimos o seu problema, nós escutamos você, sentimos que você tinha uma aversão ao inglês, mas com a escuta a gente aproximou e conseguimos fazer com que esse aluno conseguisse evoluir, né? Aprender um pouco de outro idioma, conhecer, né? Através da escuta. Então, o Google Docs, ele tem várias funções. Você querendo aí, você vai em arquivo. Vamos lá, Sandra, ver se dá certo. Vamos lá em arquivo, configuração de página. Vamos dar uma corzinha a essa página aí, configuração de página. Cor da página, aqui embaixo, cor da página. E aí a gente escolhe uma cor. Ih, meu tá indo. Ele é para ter um botãozinho aí, com as cores da página. Ainda tem uma setinha embaixo de cor da página, com a bolinha branca e uma setinha. Não, Isso aqui aí não embaixo. Aí mesmo, tá vendo a caixinha de baixo? Isso, clica aí nessa setinha. Pode clicar. tô clicando. Não tá indo? Não. O dela tá diferente. Não é porque Aqui, deve ser porque é em PDF, vez de não? não, aqui, em vez de ser essa seção, ali, aplicar no conteúdo todo. Veja ali se dá para aplicar no conteúdo todo. Isso. Conteúdo selecionado não, em todo o documento. Isso, veja se você Agora consegue foi. mudar agora. Pronto. Aí você vai escolher a cor que você gosta. E aí a página, quando você clica em OK, ele muda a cor.
Ó, já deu vida pro texto. Ele já ficou diferente. Então, são essas ferramentas que você pode brincar com o doc e trabalhar de forma lúdica com o aluno, né? E aí você muda para o branco, para o vermelho, para o amarelo, né? Deixa mais claro, deixa mais escuro, uma cor mais opaca, uma cor mais cheguei. E aí você vai trabalhando, né? Então, esses aqui, ó, onde tem ferramenta, né? E aí você vai trabalhar a página, você vai mexer aqui nas configurações aqui do lado, né? Você pode fazer muitas coisas, diminuir, aumentar. Ah, eu quero deixar no padrão da BNT. Então, você vai lá, é um texto acadêmico, você tem que deixar o espaçamento 3 e 2 aqui do lado. Então, assim, você vai trabalhando com o documento, a letra tem que ser Arial, você muda a letra, não, tem que ser Times, você muda. Aí a configuração da página que você vai ajustando e deixando no padrão da BNT, se é um texto acadêmico. E aí a gente vai trabalhando muitas coisas, aí tem a citação, né? Mudar a letra. Então, o Doc é uma ferramenta bem versátil também. E ele aparenta ser, né, simples, mas ele é cheio de truques. Aqui, ó, digitação por voz, né? Tem que colocar para colocar link, aí cabeçalho rodapé, mexer na questão da ortografia, você mexe, e sucessivamente. Ordem de palavras, né, contagem, né? Geralmente o resumo tem que ser 250 palavras. Tem como fazer a contagem de palavras também. Mas o que a gente mais utiliza para ação por voz, para que o aluno possa estar falando. E tem também configurações, né, de acessibilidade. Também tem. Então, assim, ele tem o doc. E a gente fala para os nossos alunos, né, a importância da gente estar utilizando essas ferramentas. Pode trabalhar um texto colaborativo, né, criar uma história. O meu colega, ele pode, nesse momento de aulas remotas, né, a gente cria um doc para 5 pessoas, grupo de 5, de 4, de 3. E aí cada aluno vai escrevendo, eu começo a história, aquele aluno vai dar como é que se diz? Ele vai dar a continuação, e aí o desfecho, né? Ele a gente utiliza elementos para dar continuidade. A gente pode jogar uma imagem e aí, pronto, eu quero uma história com, por exemplo, aí a gente tá vendo aí o chapéu, o trem e 3 amigos. E aí a gente vai criar a nossa história. Nós somos grupo 3, então eu estava andando de trem quando perdi o meu chapéu. Ao chegar na floresta, encontrei 3 amigos. E aí eu paro. E aí o outro continua. Depois a gente vai fazer a escuta da experiência que eles tiveram. Quem foi o mais criativo na história?
Então, eles vão eleger quem foi mais criativo, o colega que deu a continuidade, se aquela atividade fez sentido para ele ou não, se ele gostou ou não. E aí a gente vai estar trabalhando língua portuguesa, a gente vai estar trabalhando arte, porque a gente vai trabalhar com criação de histórias e a gente vai colocando elementos. E aí vamos ver a criatividade de cada um. A gente, dependendo, paisagens, a gente pode estudar ciências, geografia e a própria história. E a criatividade de cada aluno. Então, assim, essas ferramentas, elas são ricas também nesse sentido, que a gente pode estar trabalhando de forma colaborativa, ouvindo a opinião do outro, o colega pode dizer, não, rapaz, acho que a história não está tendo nexo, não. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer, né? E o outro poder escutar, poder ouvir a opinião do seu colega, do seu professor, a orientação. A gente conduz o caminho, mas eles são os protagonistas da história. Eles vão, a gente vai ouvir depois como foi o desenrolar, que geralmente esses meninos sexto, sétimo ano, eles falam, ele não quis me ouvir, ele quis fazer do jeito dele, e aí a gente vai percebendo se tem aquela ligação, se teve sintonia, se dá para trabalhar em equipe, como ele poderia, como é que a gente pode trabalhar o socioemocional, porque às vezes agita, né? Eles não aceitam opinião, tem alunos que não aceitam. E aí a gente vai ver nessa criação desse texto em um único documento, a gente vai poder ouvir e poder estar trabalhando na sala. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal do grupo. Alguém Gostaria de perguntar alguma coisa? Eu gostaria de saber, Alderlânia, um pouco mais. Você está me contando uma experiência de um nicho específico de alunos em relação à sua origem, em relação à sua faixa etária. Mas você, como educadora, você enxerga que isso pode ser aplicado a qualquer segmento, a qualquer faixa etária, ou a gente teria que fazer algumas adaptações? Não, a gente pode aplicar a qualquer faixa etária. Por exemplo, num curso de pedagogia, para os nossos alunos do curso de pedagogia, a gente pode estar trabalhando isso, porque ele vai levar um dia para a sala de aula, né? Se ele não vai para a sala de aula, mas, por exemplo, ele vai trabalhar no CRAS. Aqui a gente tem o CRAS, que tem os pedagogos, que são os orientadores educacionais. De certa forma, ele vai trabalhar com crianças, vai depender do público, né? Lá tem crianças, gestantes, adultos e adolescentes e idosos. E aí ele vai precisar fazer um texto colaborativo, né? E aí você vai criar história, uma narrativa. Por exemplo, os alunos do ensino médio, eles precisam exercer a escrita da redação para o Enem, por exemplo. Então, o texto colaborativo vai estimulando e um vai encorajando o outro. E quando a gente fala na escutativa, é para a gente trabalhar a questão das emoções, a questão do ouvir a opinião do outro. Porque tem muitos alunos que não conseguem ouvir. Ele, a opinião dele, pronto. E tem que ser, e ele que domina, a gente vai ver quem é que tem espírito de liderança. Espírito de liderança é uma coisa. Ele não aceitar a opinião do colega já é outro fator que você também tem que estar trabalhando isso em sala de aula. A gente como professor, né? Porque é complicado. Essa juventude de hoje em dia, esses meninos de 14 anos que estão terminando aí, e 13, terminando o Fundamental 2, indo para o ensino médio, e assim, a gente tem que trabalhar muito a questão da escuta,
e o emocional. E esses trabalhos colaborativos, eles servem justamente para isso, que é onde você vai ver que tem deles que querem medir forças uns com os outros. E é complicado, mas a gente pode estar trabalhando desde o DOC, a gente trabalha desde a educação infantil até nível superior. Maravilha, Por exemplo, Adriana. a gente escreve artigo desde 2018. A gente criou um grupo, né? Hoje, um foi para o doutorado e outro foi para o mestrado, e aí eles não estão escrevendo. Mas a gente escreve o artigo e tem um agora que é no Rio, outra em Brasília, eu aqui no Ceará e outra em Teresina, né? Estamos nós 4. E os outros 2 colegas que tinha, eles né, tá com muita atividade, né? Além do seu trabalho, aí eles assumiram outras atividades e não tem. E aí a gente faz de forma colaborativa, a gente escreve artigo para o CAED, né, que é o Congresso Internacional de Educação à Distância, e os nossos artigos, geralmente, eles são aprovados, né? Desde 2018, todo ano a gente tem um artigo aprovado e a gente escreve de forma colaborativa, cada um no seu lugar. E eu não conheço esses meus colegas de forma presencial ainda. Talvez, quem sabe, no próximo ano, porque a gente já escreveu o artigo, já submeteu, já está lá. Se Deus quiser, vai ser aprovado. E ele está previsto para ser em Fortaleza, o CAED, que é o 27º. O 26º foi virtual, né? O nosso artigo foi aprovado e ele está lá na plataforma do CAED, que é da ABED. E assim, é gostoso a gente escrever e a gente... isso aqui não está legal, ó. Reescreve esse parágrafo aqui. A gente vai lá e reescreve, a gente faz. Então, assim, você vê que o DOC... eu crio o link aqui no Ceará e ele percorre todo o Brasil. Ele vai de norte a sul, como a minha colega fala. Então, veja que ele vai desde a sua sala de aula até a escrita científica. Maravilhoso. Obrigado, Aderlânia. Então, é fantástico essas ferramentas. Elas vieram para nos ajudar, principalmente agora, nesse momento, porque a gente sabe que em 1918 os alunos estudavam no rádio, né? Ficavam vizinho rádio e ficavam escutando. Tem até umas imagens pegadas, foi na época, acho que foi 1918, quando teve a última pandemia. E agora a gente tem as ferramentas para poder estar nos auxiliando, estar nos ajudando nesse momento tão difícil que a gente se encontra, né? E que a gente está superando. Nós tivemos que nos reinventar, nos reinventamos e estamos aí firme e forte e assim, eu espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês. Peço desculpa pelos contratempos da internet. Quem sabe um dia a gente consiga aqui um dia venha ter eu digo que a nossa é Relax, não é Velox, né? Tem o Velox, né? Que é a banda larga. Tem algumas escolas aqui, que é as escolas do estado, que chamam o cinturão digital. A gente tem nas EPs, que é as escolas profissionais, né? Mas, assim, para a gente ainda não tem. Então, a gente vai se superando cada dia e tentando colaborar, tentando cooperar com os nossos colegas e trazer, assim, um pouquinho... Espero que não tenha sido tão maçante ou desgastante para vocês, né? Se teve alguma coisa que vocês já sabiam, que bom, que maravilha, a gente veio só reviver. E aquele que descobriu hoje, que bom que descobriu alguma coisa nova no DOC.
Nossa, foi muito bom, foi excelente, né? Porque eu acho que mesmo que já saiba, aperfeiçoa mais um pouco, né? E as descobertas são incríveis, porque a cada dia as ferramentas do Google são aperfeiçoadas, são modificadas, né? E a gente às vezes nem presta atenção nisso. Então a gente acha que está sabendo e tem um detalhe que foi modificado e sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. Então eu acho que ser professor é aprender sempre. Não tem assim aquela que eu já sei tudo. Então, eu acho fantástico isso. Pode falar, Virginia. Levantou a mão, pode falar. Margarete, pode falar. Oi, pessoal. Então, aqui mais uma vez eu parabenizo, né, ao grupo por essa ideia fantástica, né, dessas viagens de mochileiros, né, que é uma ideia bacana. E parabenizo a Alderlânia, porque ela, como muitos educadores, pensam na melhoria da escola pública, né, da realidade. Então, trazer essa possibilidade de apresentar aos alunos mesmo uma outra língua, né? Às vezes a gente acha um PDF tão bacana de um jornal inglês, de alguma coisa assim, que você não quer nem adaptar, porque é tão maravilhosa a atividade que você diz assim, eu vou tentar usar. E eu, sinceramente, aprendi demais, porque eu não sabia que poderia ter, né, essa possibilidade da gente auxiliar o aluno que tem dificuldade no outro idioma. Então, assim, parabéns, Alderlânia, parabéns à equipe pela escolha do tema. Muito obrigada. Muito nada. Rafael. Rafael, pode falar. Eu iria estender a sua fala, Sandra, se você me permite, ao ser humano. Eu acho que o ser humano, ele vive em constante aprendizado, ele aprende a cada dia como viver nesse mundo, né? E eu acho que a capacidade da colaboração cada vez mais está viva aí, pela Alderlânia mesmo representando, poxa, eu estou com um problema, isso poderia comprometer toda a minha apresentação. Mas como nós somos compreensivos nesse processo da internet também, que estamos vivendo isso, e somos professores, somos resilientes, somos brasileiros, a gente nunca desiste, então acho que esse poder da colaboração que o Google nos dá é muito importante. Com certeza, com certeza. E essa coisa da internet não é só assim, né, lá com a Alderlânia. Até hoje mesmo aqui estava uma oscilação só, mesmo nas cidades, vamos dizer assim, cidades grandes, né, entre aspas, nas capitais, também estamos tendo esse problema com relação ao sinal da internet. Espero que chegue em todos os lugares esse acesso, que todos os alunos tenham, como é que se diz, acesso a isso, né? Porque é uma coisa assim fantástica para que eles possam ter a possibilidade do conhecimento. Enfim, está devagar, pelo menos aqui no Brasil, né? Está bem devagar, mas que a gente consiga levar possibilidades. Estamos conseguindo, como professores, levar essas possibilidades para esses alunos com tanta dificuldade de aprendizado, né? Mas vamos que vamos multiplicar e vamos, como é que se diz, inspirar esses alunos a querer aprender cada vez mais. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Alderlânia, que eu achei assim fantástica essa escuta ativa de hoje. Escutamos bem, né? Bastante. Várias informações interessantes com o Docs, que nós vimos semana passada com o Eduardo, e hoje ela acrescentou bastante essas informações do Docs. Eu quero falar. Pode falar. Rapidinho, deixa eu abrir a câmera. Sim, Ingrid. Boa noite. Boa noite. É só agradecer, né, elogiar. Eu não sabia disso, achei muito bacana, é inovador. O professor, antes de tudo, gente, ele é artista, sabe? Eu sou professora, eu já falei aqui há muito tempo, e eu falo para o pessoal mais jovem, a gente faz de tudo. O professor, quando sai da escola, por algum motivo, para de trabalhar como professor, ele consegue se adaptar em qualquer trabalho. Porque a gente faz coisa do arco da velha, você tira de onde não tem,
né? Então, assim, vocês estão de parabéns. Eu, como a colega falou aí no começo, eu também estou amando participar, né? Cada dia uma coisa nova. E não é porque eu estou coroa que eu vou desistir de ficar moderna, né? Vou ser Com 4.0, certeza, já falei com vocês, eu vou ser com 4.0. cer- Então, com assim, eu quero só certeza. agradecer mesmo, dar os parabéns, a persistência da colega aí, que Muito não obrigada. desanimou, né? Isso é muito importante, que a gente tem Isso. hora que tem os desafios aí, e ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, parabéns, viu? E muito, muito agradecida mesmo, tá? Boa noite para Que bom, todos. que bom. Alderlane, você pode dar o feedback para eles, o formulário, se você quiser. Passar aqui pelo chat. Não, tá bom. Eu comecei a fazer, mas aí a internet Aí como é que se depois diz? você Ela então, não me ajudou. Mas esse ok. feedback aí depois Você pode passar para mim e eu mando por e-mail por eles, sem problema nenhum. Tá bom? tá Bom, certo. pessoal, eu vou parar aqui a gravação. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos. Alderlane, muito Boa obrigada noite. mais uma vez. Foi sensacional.